Fala, não, porque o Felipe boicotava o Pedro. Gente, não sejam ingênuos achando que o Pedro é um santinho, não sei o que. O Pedro também é um cara difícil, né, gente? O Pedro ele se mantém, se justifica sozinho, gente. Se ele entrar em campo, ele jogar com dedicação, aplicado, sério, sem firula, buscando gol, participando do jogo sem bola, ajudando os companheiros, ele decide pra caramba. Eu acho que ele demorou para emplacar. Eu não concordo muito com isso. Ah, o Pedro voltou a jogar bem. Ah, o Leonardo Jardim. Não, é o Pedro, cara. É o Pedro. O Pedro não jogou bem nunca com o Felipe Luiz? Qual era a situação do Pedro quando ele quebrou o braço contra o Racing? Qual era o assunto depois disso? Será que ele joga a final da Libertadores? Vai jogar com uma tala, que não sei o quê, isso foi uma lesão muscular. Se o Pedro não estivesse bem com o Felipe Luiz, ninguém machucou Dantes, vai outro qualquer, né? Seria isso. Mas não, todo mundo naquela expectativa se ia jogar ou não. O Pedro que tem momento. O problema é o Pedro, com diferentes treinadores, ter altos e baixos. Ele poderia ser um jogador mais constante. Acho que essa é a questão. Pelo talento que ele tem, ele poderia ser mais constante. Detalhe, ele é um dos artilheiros históricos já do clube, já está na lista lá dos maiores artilheiros, né? E continua fazendo gols. Não foi com o Leonardo Jardim, nem só com o Felipe Luiz. Foi com todos os técnicos que passaram pelo clube durante esses anos. Porque ele é bom pra caramba, porra. Agora o Pedro precisa estar sempre ligado, sempre atento, participar do jogo sem bola. Sabe? Não depende do técnico, depende muito dele. O Pedro ele se mantém, se justifica sozinho, gente. Se ele entrar em campo, ele jogar com dedicação, aplicado, sério, sem firula, buscando gol, participando do jogo sem bola, ajudando os companheiros, ele decide pra caramba, pô. Sabe? Não é ele. A mesma coisa, a Arrascaeta, estando em forma e tudo, vai acontecer. Você pode mexer, ajustar o posicionamento, mais à frente, mais aqui, mas vai acontecer. O cara é um jogador muito acima da média. Então, acho que essa melhora do Arrascaeta também tem um impacto. Acho que é o contrário. O Leonardo Jardim se beneficia da melhora de rendimento do Arrascaeta, não ele que fez o Arrascaeta voltar a jogar bem. O que ele fez de mágica ali com o Arrascaeta jogando bem? Ele que está treinando e tudo, e se empenhando e melhorou. Às vezes o jogador custa um pouco entrar em forma na volta das férias, né? Às vezes o jogador precisa de um cuidado um pouco maior, ele se empenha um pouco mais, é da vida, do jogo. E quando está mal, a gente critica, claro. E quando está bem, a gente elogia o que está acontecendo agora. Está elogiando a ótima fase, os gols marcados e tudo mais. Não, eu queria frisar o seguinte, tem muita gente, nós começamos a falar do Pedro, aí o pessoal no chat começa a falar, não, porque o Felipe boicotava o Pedro. Gente, não sejam ingênuos achando que o Pedro é um santinho, não sei o quê. O Pedro também é um cara difícil, né, gente? Quando ele tomou um soco na cara, ele foi vítima, claro, foi agredido. Mas como começou aquela polêmica? Qual foi a versão que nunca foi contestada? Ele teria se recusado de fazer o aquecimento. O preparador físico ficou na bronca com ele e ele erra porque agrediu. Ele tinha que levar o problema para o técnico para a diretoria. Então vocês acham o quê? Que o Pedro não tem erro, que o Pedro é perfeito? O Pedro tem os seus problemas também. A própria torcida já reclamou várias vezes da postura dele em campo. Em jogos que ele foi mal, que ele não pegou na bola e que ele saiu ali sem fazer nada. O Pedro é ótimo, mas ele tem que estar ligado. Isso aí, se ele amanhã tivesse com essa conduta, o Leonardo Jardim também vai barrar. Vocês acham o quê? Vai deixar em campo? Não é assim que funciona. O jogador de futebol, cara, é um ser humano que tem virtudes e defeitos como o técnico. As pessoas ficam atribuindo tudo ao técnico, o que é bom e o que é ruim. Ah, não, porque eu não gostava, que não sei o que e tal. Tinha ali um problema? Aparentemente sim. Agora, quem era o responsável? Será que era só o Felipe? Certamente o Felipe tinha a sua parcela de participação. Sempre que há uma desavença entre as pessoas, profissional, pessoal, a tendência é que cada um tenha um pouco de acerto e de erro, né? Mas no caso específico do Pedro, quando ele está em boa fase, o pessoal esquece os maus momentos dele, como se ele sempre fosse um jogador aplicado, dedicado. Não é. Aliás, esse é o grave problema do Pedro. Se ele fosse sempre um cara dedicado, mesmo que ele jogue mal, mas dedicado, atento, concentrado, objetivo, ele é disparado do Brasil e da América do Sul. Isso aí eu falo há muito tempo. A quantidade de recursos que esse rapaz tem é absurda. Ah, ele não tem velocidade, então ele seria perfeito, né? Se ele ainda fosse veloz, não sei, driblasse pelos lados do campo, aí ele seria um Messi, né? Mas ele é um tremendo atacante. Mas ele tem que estar sempre ligado. Assim, eu acho que tudo passa até por uma questão de amadurecimento. O cara entender, cara, quando eu estou aqui, assim, eu jogo mais, né? Enfim, isso não é só trabalho do técnico, é trabalho de mais pessoas envolvidas e é importante a participação do atleta. E ele entender. Ele jogou quarta-feira no ataque do Flamengo contra quinta-feira, contra o Independente Medellín. O Pedro veio do banco. Bruno Henrique. Jogou Bruno Henrique.
Né? E quantas vezes... vamos refrescar a memória. O Flamengo vai a La Plata dia 29. Vocês se lembram como é que foi a atuação do Pedro em La Plata? Ele não pegou na bola, gente. Ele perdeu um gol no primeiro tempo. Sabe, assim, é impressionante assim, essa memória seletiva. E esses mesmos que têm memória seletiva pró Pedro agora, na fase ruim do jogador daqui a pouco, vão esquecer tudo de bom que ele fez, achar que ele não joga nada, que ele tem que ir embora. Possivelmente, era o que chamavam ele de cone. Vocês se lembram disso? Aqui na live mesmo. O Pedro é um cone. Até isso. Quer dizer, gente, não é tudo ou nada. Ele não é um cone, tampouco ele é um santo. Ele é um excelente jogador. Agora, qualquer técnico, se não tiver intensidade, disposição, participação ativa, não vai jogar. Não vai jogar. A não ser um técnico subserviente ao jogador. Isso vai para o Pedro e para qualquer um outro. A gente está falando dessa situação do Pedro, Bruno Prado, Flávio Prado. Eu acho que ele demorou para emplacar. Vocês também acham ou não? Ou vocês acham que ele tem total chance de ir para a Copa do Mundo? Eu acho que ele não vai. Acho que se o Ancelotti quiser levar um homem de área, é possível, né? Que ele queira essa opção de ter um homem de área. Como o Tite levou o Pedro em 22, por isso ele queria ter um homem de área e acabou sendo o Pedro. Acho que esse cara vai ser o Igor Thiago mesmo. Antes ele vinha chamando o Richarlison como essa opção, um cara mais de área. Se bem que o Richarlison também pode sair da área, mas ele vinha, me parecia que para ele o Richarlison era esse cara. E na última lista o Igor Thiago, né? O Richarlison está num momento ruim no clube dele e o clube dele num momento terrível, né? O Tottenham na zona de rebaixamento, faltando poucas rodadas para acabar o campeonato, uma chance bem grande do Tottenham ser rebaixado. E o Igor Thiago, vice-artilheiro do campeonato, acabou na última hora ocupando esse espaço. Então, se o Ancelotti quiser ter um 9-9 mesmo, acho que será o Igor Thiago. Da minha parte, eu vejo assim, a chance do Pedro seria eventual contusão, alguma coisa assim, e a insistência do Ancelotti em ter um 9-9. Ele, eu não sei, eu li em algum lugar, alguém falou que aquele pênalti contra a Croácia, que a comissão técnica teria pedido para o Igor Thiago cobrar. Não deixa ele cobrar até para sentir como é que ele estava, ele bateu com muita tranquilidade. Então, salvo algum problema de última hora, o 9 é o Igor Thiago, né? E dá para você ter um 9-9 num grupo de 26, dá para você colocar um jogador com esse perfil. E aí o Pedro seria talvez a opção 3, viu? Eu acho que ele até chamaria o Richarlison antes, por ser um cara de total confiança dele. E o Pedro ficaria como uma eventual terceira opção, no meu modo de entender. Difícil demais para ele ir novamente à Copa do Mundo. Eu também. Mesmo se ele arrebentar nesses próximos meses? É que os caras lá já estão arrebentando, né? Então, você usou um termo, ele demorou demais para explodir, a coisa só funcionou agora e não tá fora. O futebol não é assim, né? De repente as coisas mudam de uma hora para outra. Mas se você analisar friamente por hoje, tá muito difícil para ele, tá bem difícil mesmo. Fala, Piperno, o que você queria falar? Não, que o Igor Thiago é um cara que tá brigando pela artilharia da Premier League simplesmente com o Haaland. Tá pau a pau. E o Haaland acho que tem 2 gols a mais, né? Então, olha o tamanho do cara, olha o tamanho da temporada que ele faz. Então, eu acho que é um jogador que seria que seria muito injustiçado se não fosse para a Copa do Mundo. Nesse momento ele tem que ir. E olha, por mais que a gente possa pensar futebol com muitas variações e tal, num grupo de 26, é obrigatório ter um 9-9-9. Quer dizer, enfim, né? Eu gosto mais de um atacante que circula, que sai da área, que isso aqui, não, mas pelo menos uma opção de um 9-9-9 tem que ter. Então, eu acho que o Igor Thiago é alguém que está muito perto, sim, da Copa do Mundo. Ô, Piperno, mas isso aí eu já te dou a informação, tá? Não é opinião, não. Até peço para nossa produção para olhar aí o WhatsApp, que eu mandei mensagem. Aqui não é opinião. O Igor Thiago tá quase garantido na Copa do Mundo. É informação. O Ancelotti adorou o Igor Thiago. O Ancelotti ficou impressionado não só com ele nos jogos, tá? Mas nos treinos, com a força do Igor Thiago. Então, não vai ser pro Igor Thiago sair que vai entrar o Pedro. Não vai. Eu acho que quem tem chance de sair
para entrar o Pedro nessa disputa atual é Martinelli, João Pedro e Richarlison. É isso. Eu acho que o Richarlison não sai mais, não. Eu acho que o Richarlison, pelo momento dele hoje, deve ser a 8ª opção. O Richarlison tá fora. Tá fora. Tá. Eu acho que hoje, na frente do Richarlison, deve ter até o Vitor Roque, por exemplo. Não, o Richarlison acho que não. Acho que não dá. O Tottenham não dá. Não é mais trampolim para jogador nenhum, né? O Tottenham que não abre o olho vai ter que jogar a 2ª divisão. Aliás, está muito perto de acontecer isso, né? Vocês concordam? Bruno, concordas? João Pedro e Martinelli são os que podem perigar de sair para o Pedro entrar? Eu não acho que ele vai levar 2 caras com característica de centroavante de área. E o Pedro ele nunca convocou. Acho que a disputa do Pedro seria com o Igor Thiago. E se o Igor Thiago está dentro, ele não vai. Eu acho que é assim. O João Pedro e o Martinelli são caras que estão rendendo menos mesmo com a seleção. O João Pedro nunca jogou bem na seleção. Ele não tem nenhum gol com a camisa da seleção. Martinelli faz uma temporada de altos e baixos, né? O Arsenal, né? O Arsenal veio muito bem, agora está seriamente ameaçado de perder o título mais uma vez para o Manchester City. O Martinelli jogou bastante a temporada, mas na maioria das vezes como reserva, entrando nos jogos. Ontem também contra o City ele entrou no jogo. Acho que João Pedro e Martinelli, se eles perderem espaço, não vai ser para um centroavante. Mas imagino que os dois estarão na Copa. Acho que a disputa do Pedro é mais direta com o Igor Thiago e o jogador do Brentford hoje está à frente. Eu acho que essa disputa aí tá muito complicada, né, para o Pedro. Sem dúvida. Deve ficar fora, mas pelo jeito não é nada tão grave como ameaçava ser na hora, né? Ficou todo mundo muito apreensivo, porque poderia ser joelho, alguma coisa assim. E eu não sei por que ele ficou no campo, né? O Jardim estava ali do lado dele e falava: sai do jogo, tá 2-0, vai acabar o jogo. Ele não podia fazer nada. Ele não conseguia andar, ele estava mancando e pulando num pé só. Quer dizer, ele não poderia disputar uma bola, chutar. O que ele estava fazendo em campo? Tinha que ter saído na hora, sai e fica com menos um. Paciência. Acho que ali o técnico deveria ter falado na hora: o Paquetá sai do jogo. Na primeira oportunidade, senta no gramado e sai do jogo. Senta no campo. Para o jogo, o árbitro está machucado, sai na maca, acabou, ponto final. Não sei porque ele ficou em campo. Até na transmissão que eu acompanhei, aí falaram: não, porque eu acompanhei aqui até o final do jogo pela Flamengo TV, né? Que passa no YouTube para fora do Brasil. Como eu estou fora do Brasil, eu pude assistir ontem. Aí o pessoal começou a comentar, o falso 9 também, falando: não, que ele é muito rubro-negro. Tudo bem, ser muito rubro-negro significa ficar dentro do campo machucado, gente, porra. Sai do jogo, porra. E ele continuou em campo. Aquilo estava até dando uma certa angústia. Falei: cara, o cara tá machucado, tá dentro do campo fazendo o quê? Isso me lembra o Pedro também, quando quebrou o braço. O Pedro continuou em campo contra o Racing, com o braço quebrado. O Vinha também. O Vinha continuou em campo com o joelho estourado. O joelho do Vinha foi fratura e ligamento cruzado. E o cara continuou em campo. Meu Deus. Pô, sai do jogo, pô, sabe? Tem que ter sei lá. Chega a ser angustiante, que você pensa: cara, o cara pode estar com a lesão grave ali, pulando, feito um saci de pererê dentro do campo, para cada piorar a situação. Mas a primeira notícia ontem até foi trazida pelo Eric Faria, de que no exame do vestiário eles viram que não parecesse nada mais grave, fariam outro exame depois, né? E esse outro exame, que é fruto desse exame, a nota, já diz que não é nada tão grave, então menos mal aí que ele já possa se recuperar em pouco tempo. Só me perdoe antes de você falar, ontem eu vi na Cazé TV pontuando que nesse momento em atuação ele é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. Eu acho que está acontecendo tudo normal, apenas algumas pessoas, por desconhecimento, ou por clubismo, ou por bairrismo, ou por sei lá o quê, rapidamente começaram a sentenciar que não era isso tudo e tal. Ele é um ótimo jogador. O que ele está fazendo é tudo aquilo que a gente imaginava que ele pudesse fazer. E mais, pode fazer. Aliás, tem 7 gols já pelo Flamengo. Tem 7 gols. E o detalhe, uma coisa importante, que o André sempre destaca, né? Isso é uma coisa muito legal que a gente pode notar na versão atual do Paquetá. Quando a bola se oferece, ele chuta para o gol, não tem frescurinha, ele manda a bola para dentro do gol. Foi o chute no canto, no gol de quinta-feira, e ontem uma pancada no alto, sem dar muita chance para o goleiro. Quando a bola se oferece, não tem aquela coisa de, sabe, toquinho, não sei o quê, de efeito, que é um defeito do Pedro, às vezes faz isso. O Pedro às vezes faz isso e perde gols por isso. É uma pancada seca para definir o negócio, acabou, ponto final. E detalhe, jogando de volante, fez 2 gols essa semana.
São 7 já. Não é atacante, não é artilheiro, não tem essa obrigação. Mas é outro que não jogou tão bem ontem. Aliás, acho também que não foi pênalti dele, é o Samuel Lino. Não fez um bom jogo ontem em relação aos jogos anteriores. Mas jogou bem quinta-feira, tem jogado muito bem. Eu acho que aí, no caso do Lino, eu acho que aí tem a grande mudança que tem a participação do novo treinador. Que é uma coisa que o André sempre falava do Lino jogar amarrado ali na ponta esquerda, parecia que ele tinha uma cordinha que não deixava ele sair dali, né? E agora ele circula mais pelo campo e ele consegue render bem mais. Eu acho que aí entra muito o papel do treinador. Sem dúvida alguma, nesse caso específico, eu acho que tem uma mudança muito clara que favoreceu as características desse atleta.